Rádio Brasil de Fato. O governo Tarcísio e ter o Derrite como secretário é uma síntese desse processo, né? Um processo onde essa ideologia, né, e esse projeto político ele ganha uma certa autonomia ao ponto do próprio governador sentir que perdeu o controle. E quando ele coloca o Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública, ele também, né, pela primeira vez, coloca não só alguém da Polícia Militar, mas também alguém que é um político profissional, né? Então, ele dá maior guarita do ponto de vista da sustentação ideológica. Então, obviamente que há um tecido social amparado sob uma ideologia que dá as condições para que se avance para essa ação violenta, né? A trajetória do próprio Derrite enquanto policial, o seu posicionamento enquanto ocupante da Casa Legislativa. Então a gente vai vendo um perfil, como já foi dito. Isso tudo passa uma mensagem para a tropa, para o policial que está ali na atividade operacional cotidiana. Essa força que teve sempre a serviço das elites, como ela tem uma ideologia muito forte, ela passou a ter uma certa autonomia. E ela começou também a se transfigurar numa força política social. A gente está no ar a partir de agora com mais uma edição do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. A gente convida você a conosco analisar e debater os principais temas do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda e comando o podcast 3x4 junto com meu colega de redação, repórter de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho. Vamos para mais um episódio, amigo. Bora, Nara Lacerda, mais uma semana especial, não é mesmo? Sem dúvida, Igor. Traz um pouquinho aí dos detalhes de quem tá com a gente e quem vai compor a nossa bancada, Igor. Bora lá, compondo a nossa bancada, encerrando com a gente esta temporada de 2024 no formato podcast, temos a presença da nossa comentarista fixa, Juliane Furno, economista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ju? Bora encerrar esse ano com chave de ouro? Olá, bora. Vamos lá. Tá certo. Este episódio tem um gostinho de férias, mas também um tom de expectativa. Afinal, é o último episódio de 2024 do nosso podcast de política do Brasil de Fato, Nara Lacerda. Vamos dar uma pausa para um novo formato em 2025, ao vivo e em cores, mas mantendo nossas análises aprofundadas, comentaristas fixos e, claro, convidados especiais. Para saber dessas novidades, fique com a gente até o final. Mas a gente ainda tá em 2024, então a gente ainda vai tratar do tema desta semana. Escolhemos encerrar o ano de 2024 aqui no podcast 3x4, tratando de um assunto essencial, grave e que tem tomado proporções assustadoras. A violência policial, o aumento da letalidade policial no estado de São Paulo. Então, esse é o tema que a gente vai trazer aqui, porque nos últimos 4 meses, casos como o do menino Rian Santos, de apenas 4 anos, assassinado durante uma operação policial enquanto brincava na rua, na Baixada Santista, ou do estudante de medicina de 22 anos morto a queima-roupa na Vila Mariana, destacam uma escalada de violência por parte das forças de segurança do estado de São Paulo. Mais recentemente, um vídeo chocante divulgado pela reportagem aqui do Brasil de Fato expôs a morte de um jovem negro executado por um policial de folga após furtar sabão líquido numa loja de conveniência. E como se não bastasse, a brutalidade atingiu outro patamar quando um trabalhador foi arremessado de uma ponte por um policial na zona sul da capital paulista. Em meio aos escândalos recentes envolvendo as ações da polícia, o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, anunciou a criação de uma ouvidoria paralela gerida pela própria PM, o que gerou, obviamente, protestos de movimentos populares e outras entidades de defesa dos direitos humanos. Esse episódio vai trazer à tona uma questão crítica:
como o governo e a Secretaria de Segurança Pública têm lidado com a violência policial. Para discutir os fatores por trás desse aumento e dos impactos dessa realidade na nossa sociedade, a gente conta com a participação do Joselício Júnior, cientista político e doutorando em mudança social e participação política na Universidade de São Paulo, a nossa USP, e que gentilmente nos autorizou a chamá-lo de Juninho, porque é o nome pelo qual ele é conhecido. Então, Juninho, que prazer ter você aqui no estúdio do Brasil de Fato, viu? Bem-vindo. Uma alegria imensa poder voltar aqui aos estúdios do Brasil de Fato e poder falar de um tema tão relevante. Estamos com um professor, né, Igor? Vamos nessa. O Juninho, um amigo querido já de muitos anos, acho que quase uma década, é professor na área, é escritor, é ex-presidente do PSOL de São Paulo, cientista político, intelectual. Vou ficar aqui, eu rasgo uma seda, viu, pro Juninho. Mesmo. Esse merece. Juninho, obrigado. Deixa eu te falar, você como uma liderança histórica do movimento negro, acompanha há muito tempo essa questão da violência policial em São Paulo, e acompanhou nesse período algumas gestões do PSDB, José Serra, Geraldo Alckmin, o próprio Mário Covas lá atrás. Eu queria que você, se você puder, falar um pouquinho sobre a influência do governo Tarcísio de Freitas. Ele vem de um grupo político que é de um setor da política extrema-direita, o bolsonarismo, que tem na segurança pública praticamente um vértice da sua atuação, né, da sua forma de enxergar o Estado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma essa gestão do Tarcísio de Freitas influenciou esse aumento da letalidade policial e principalmente, mesmo casos que não terminam em letalidade policial, essa forma violenta de agir da Polícia Militar de São Paulo. Bom, Igor, eu acho que é difícil falar sobre formação social brasileira sem falar da violência e sem falar, inclusive, do papel que as forças de repressão sempre tiveram, principalmente a serviço dos interesses das elites. Então, de alguma maneira, o que a gente está assistindo hoje, ele é reflexo de um processo histórico, né? Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela tem quase 200 anos, né? E ela surge, não sei se vocês sabem, que ela tem várias estrelinhas no seu brasão, né? E cada estrelinha representa as suas lutas, né? Que estão gloriosas, né? Entre elas a Guerra do Paraguai, a Guerra contra Canudos, a Revolta contra Chibata, também a Greve de 1917. Tudo isso faz parte, né, da vocação heróica, né? E é interessante também como quando se pensou a ideia do desenvolvimento de São Paulo como a grande locomotiva do Brasil, ali o Afonso de Toné, né, vai pensar o projeto de São Paulo, como pensar a história do Brasil a partir de São Paulo, vai usar justamente o bandeirantismo como parte desse heroísmo. E é justamente esse bandeirantismo que vai dar o caldo ideológico para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, por que eu estou trazendo esses elementos? Para mostrar que, na verdade, a origem da polícia, né, ela tem duas funções importantes, né? Uma é garantir. Se alguém tem dúvida do que eu estou dizendo, é só retomar o que o atual vice-prefeito, que acabou de ser eleito, disse quando ele assumiu as rondas Tobias de Aguiar em São Paulo, né? Quando ele dizia que a polícia tem que ter um comportamento nos bairros periféricos e um comportamento nos bairros nobres. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos Jardins ali que está andando. Até a forma de falar. O policial ele tem que se adaptar àquele meio que ele está naquele momento. Ali ele sintetiza o porquê que surgiu a PM. De um lado, proteger as elites e a reprodução do capitalismo, e do outro lado, conter as massas populares, né,
potencialmente desordeiras, né, que possam questionar essa ordem de exclusão. E aí, o que tem de novidade nesses últimos anos, né? E encerro para também não me alongar muito aqui. É que essa força que teve sempre a serviço das elites, como ela tem uma ideologia muito forte, ela passou a ter uma certa autonomia. E ela começou também a se transfigurar numa força política social. Então, isso que vai refletir, por exemplo, na formação do que a gente chama hoje das bancadas da bala. A gente teve durante muitos anos o protagonismo dos programas policialescos na mídia hegemônica. Mais recentemente a gente tem os influencers, né, os PMs que fazem ali vídeos, fazendo patrulha, fazendo rondas ostensivas e tal. Então você tem uma ideologia, né, que começa a se transformar numa força política, que vai ter expressão, inclusive, eleitoral, e combinado com um cenário nacional onde isso também se força como uma força política que vai dar no bolsonarismo, etc. Então, o governo Tarcísio e ter o Derrite como secretário é uma síntese desse processo, né? Um processo onde essa ideologia, né, e esse projeto político ele ganha uma certa autonomia a ponto do próprio governador sentir que perdeu o controle. Né? Então acho que essa pequena recuada que ele fala sobre as câmeras corporais, por exemplo, é uma sinalização de que talvez nem ele tenha tanto controle e tem uma certa autonomia ideológica e uma certa força política desse processo. O Juninho aqui, para quem está nos escutando, falou durante a sua explanação, ele falou sobre o coronel Ricardo Melo Araújo, vice do Ricardo Nunes, exatamente, na hora que comandou a rota e foi indicado pelo Bolsonaro para presidir a CEAGESP. Veja só, um ex-comandante da rota presidiu a CEAGESP. E aproveitar o gancho do que o Juninho falou no finalzinho da fala dele para trazer também a Ju para a nossa discussão. Ao longo desse ano, a posição do governador sobre a letalidade policial passou de descaso com as ocorrências relatadas para um discurso de meia-culpa mais recentemente. Ju, eu queria tratar um pouquinho contigo sobre a influência das atitudes do governador Tarcísio na atuação da PM e qual é o peso da influência que um chefe de estado, um chefe de município ou um chefe da nação pode ter na atuação das forças de segurança. No início do governo Bolsonaro, por exemplo, a gente debateu a influência da família Bolsonaro dentro da Polícia Federal. Você percebe que, no caso dos políticos de direita, essa influência se mostra ainda mais, está ainda mais óbvia? Olha, Nara, eu nem usaria a palavra descaso. Eu acho que ele não transitou entre um descaso e um meia-culpa. Eu acho que ele transitou entre uma política de incentivo, né, vocalizada principalmente quando ele defende incondicionalmente a PM nos casos, né, de maior letalidade. Acho que mais, né, chocaram o Brasil, que foi da Baixada Santista, recentemente, quando ele fala sobre, né, pode reclamar na ONU, pode reclamar para os direitos humanos. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não estou nem aí. Quer dizer, ele está dando uma sinalização de que ele concorda, impulsiona e se transforma numa retaguarda de sustentação e legitimação ideológica e política dessas ações de brutalidade policial. Então eu acho que esse é um ponto importante. Se o comandante maior, né, da política do Estado, que é o governador, se ele apresenta um discurso permissivo, se ele apresenta um discurso de apoio às ações mais ostensivas e letais da Polícia Militar, o que ele sinaliza para o segundo escalão, né, para os comandantes da PM, é que está liberado. Quer dizer, o impacto de uma fala tão permissiva e elogiosa no segundo escalão ou para os seus subordinados é um impacto de ainda mais abertura de espaço para esse compromisso, né, para essa vocação, como o Juninho falou, que a Rota e a Polícia Militar têm no estado de São Paulo, que é mediante o uso da violência
física, garantir em última instância os interesses das elites, né? E quando ele coloca o Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública, ele também, né, pela primeira vez, coloca não só alguém da polícia militar, mas também alguém que é um político profissional, né? Então, ele dá maior guarita do ponto de vista da sustentação ideológica. E cumprimentar esse grande secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que tem feito um trabalho revolucionário, tem nos orgulhado muito. Sou muito grato, Derrite, por você ter encarado esse desafio, que é um desafio gigante, mas você tem se saído muito bem, tem se tornado uma referência para todo o Brasil. Desse modelo de segurança pública e da vinculação política com o que, né, poderia ser lido como um elemento técnico, que é o comportamento da polícia e da segurança pública, ele coloca alguém do PL, né, que é o partido que mais vocaliza também esse discurso de enfrentamento aos direitos humanos e de, né, assegurar os interesses econômicos através da polícia militar. Então, colocar alguém do PL é uma sinalização de um processo mais imbricado entre a organização social e a influência política partidária, nesse caso, emanando de um dos principais partidos políticos que vocaliza esse discurso da violência policial. Vou pedir permissão para ler alguns dados do Ministério Público. Neste ano, houve um aumento de 74% nas mortes provocadas por policiais em relação a 2023. Foram 712 pessoas assassinadas por PMs no período neste ano, contra 409 em 2023, ou seja, uma média de 2 pessoas por dia. Juninho, eu queria ver contigo, você acha que a violência policial em São Paulo, ela tem traços específicos? Por exemplo, a Nara falou aqui, antes de entrarmos no ar, de algo que eu considero relevante, inclusive para que essa atuação seja tão desmedida, que é a aceitação da classe média paulista, não apenas do discurso, mas da prática das polícias nas periferias. Você encontra traços específicos dessa atuação policial em São Paulo? Olha, eu acho que se combina um pouco isso que eu trouxe, né? Esse manto ideológico da polícia com uma certa... que se torna uma força política, social, e que a partir disso produz uma certa aceitação dessa produção da violência, né? Então, a ideologia, né, do combate à violência, né? Você vê que em todas as campanhas, o debate da violência é algo sempre muito presente, né? Então, de fato, é algo que aflige o cotidiano, as relações sociais das pessoas, o direito de ir e vir, etc. Então, obviamente que há um tecido social amparado sob uma ideologia que dá as condições para que se avance para essa ação violenta, né? Então, acho que isso é algo que foi sendo construído, de fato, ao longo dos anos. Mas é interessante, né, que se de um lado, né, a formação da polícia, né, e toda essa tem esse caráter, né, de proteger uns e punir outros, né, ou controlar outros, mas também é importante a gente dizer que a mobilização social foi criando, né, no espírito da redemocratização do Brasil, buscas de mecanismos de controle sobre essas polícias, né? Então, por exemplo, a gente teve na década de 90, eu lembro que eu era muito pequeno, a questão do caso da favela naval em Diadema. Uhum. E o resultado concreto da repercussão daquilo e da mobilização social foi a criação de uma ouvidoria independente das polícias no estado de São Paulo, que agora está sendo atacado. Né? Uhum. E aí, obviamente, a gente vai ouvir especialistas também, vários mecanismos que a sociedade civil foi buscando para tentar. Então, eu lembro, por exemplo, do Comitê contra o Genocídio, quando a gente atuou muito forte ali nos anos 2011, 12, 13, a luta contra os autos de resistência, né? A luta para que, quando houvesse uma violência policial, pudesse ser atendido por uma SAMU e não o próprio policial ir lá e jogar a pessoa dentro da viatura. Enfim, então as Mães de Maio ali nos casos de maio de 2006,
Então você vai criando, e outras mães que foram surgindo no Brasil afora. Então, se de um lado, né, você tem uma ideologia, você tem uma certa permissividade, né, e eu concordo muito com o que a Ju trouxe, né, então quando o governador, né, chama para ser seu secretário um cara que foi afastado pela alta letalidade e ofensividade na sua atuação policial, né? Que além de político também, né? Você colocar o nome do cara na internet, você vai ver ali a quantidade de episódios, né? Então ele é um influenciador social, influenciador digital, né? Então um cara que propaga os seus feitos, né, violentos. Isso é assustador, né? Assustador. Porque não é alguém que tenta esconder a sua letalidade. Ele exalta isso. Ele tem a famosa frase do Derrite dizendo que um policial sem letalidade, ele não teve uma carreira com a conduta que se espera de um policial militar. Exatamente. Então, quando você opta por isso, né, por escolher uma figura como essa, de fato você está, né, dando autorização para que a ação no andar de baixo seja mais contundente, né? Só que como isso tem uma força ideológica e está se transformando numa força social própria, muitas vezes isso sai do controle. Eu acho que nós estamos chegando num dado momento. Então, quando o Tarcísio ele tem uma inflexão sobre a questão das câmeras corporais, para mim é uma sinalização de um certo descontrole, né? Onde a polícia ela está ganhando uma certa autonomia. E qual que é a consequência dessa autonomia? É uma milicialização da polícia aqui no estado de São Paulo. É isso que a gente pode estar começando a assistir se não houver uma interrupção desse processo. Falando um pouco sobre essa tentativa do Tarcísio, né, que você está identificando, Juninho, já como uma sinalização de que o controle que ele tem não é tanto assim. Ele está tentando descolar a imagem, de certa forma, dessa permissividade, né, com a violência policial. Inclusive, como você trouxe, admitiu alguns erros aí na redução de orçamento para as câmeras, né? Queria que você falasse um pouco sobre o uso das câmeras corporais, se você considera que isso pode ser uma solução, que é uma vantagem a gente ter esse investimento nesse equipamento e o que é que isso pode trazer para a gente nesse cenário de absoluto descaso com a vida humana. Eu acho que como nós não somos negacionistas, acho que todos os dados estatísticos são abundantes em mostrar o quanto o uso das câmeras, elas reduzem a letalidade, né? E ela não só protege a sociedade como um todo, como os próprios policiais, né? Então, é um mecanismo bastante eficiente do ponto de vista da sua implementação. Então, acho que é fundamental, sim, a sua implementação, mas obviamente que só isso não basta. O Tarcísio decidiu adotar esse discurso agora, né? Que a câmera é para proteger o policial. Exatamente. Então, só que por que não basta? Né? Porque a gente precisa ter um controle público, um controle da sociedade sobre a ação policial, né? Então, por exemplo, eu lembro, alguns dias atrás, eu ouvi uma entrevista do comandante da PM de São Paulo. E é incrível, assim, como ele... primeiro que ele disse que o aumento da letalidade está associado ao aumento das ações policiais, né? Ou seja, porque está tendo mais atividade policial, por isso, consequentemente, está havendo maior letalidade. Sim. E há um discurso tecnicista, né? E onde tenta isolar cada episódio a uma má conduta do profissional que está na ponta de cada um dos episódios, né? Então essa é uma forma de tentar neutralizar um debate mais amplo que a sociedade precisa fazer da necessidade de ter um controle público, com mecanismos como ouvidorias, como uma corregedoria também autônoma, né, não vinculada à sua própria estrutura, né? Então você tem mecanismos onde a sociedade possa intervir e dialogar sobre os futuros e os procedimentos da segurança pública, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. Isso é fundamental. Então eu acho que as câmeras é um passo importante, mas não o único
para que a gente possa mudar um pouco esse quadro, né? Falando dos recentes casos que chocaram o país, como o assassinato do Gabriel Renan Soares, um jovem negro na loja Oxxo, que a gente divulgou as imagens em primeira mão aqui no site do Brasil de Fato. Entre tantos motivos, esse caso chama atenção pelo envolvimento de um policial militar fora de serviço numa execução, num assassinato. Isso na conjuntura de criação da Lei Orgânica de Segurança Privada, que é uma lei nacional. Que é isso, é uma lei de uma deputada do PL que tem o discurso da segurança pública ali no seu DNA, né? Sim. O que você imagina que seja importante ser debatido numa lei orgânica sobre segurança privada? O que não pode ficar de fora? Olha, Igor, eu não consegui ler o projeto de lei inteiro, mas eu li a matéria que está no portal da Câmara Federal, e eu confesso que eu fiquei muito preocupado. Eu não sou especialista, então não sei, não saberia debater em detalhes, mas do que eu li eu fiquei muito preocupado com a proposta do projeto. Porque, na verdade, ele cria uma categoria de exceção para esse trabalhador privado. Então ele propõe ali uma série de benefícios, inclusive de proteção na defesa. Cria uma categoria à parte, né, como se tivesse uma legislação à parte, igual a polícia militar, né, tem o tribunal militar, tem uma série de benefícios na sua investigação. Basicamente esse projeto ele propõe isso para a segurança privada. Então o trabalhador da segurança privada tem os mesmos direitos que um policial militar, por exemplo, tem. Então isso é muito perigoso. Inclusive a reação em caso de morte, numa tentativa ali, numa troca de tiro, qualquer coisa, ele tem a mesma proteção pela lei que um policial militar. Exatamente, só pode ser preso, né, depois de trânsito julgado. Se for preso tem que ter uma cela especial. Enfim, então eu acho muito perigoso a gente caminhar para esse caminho, porque aí é um liberou geral para ação violenta de forças para Estado, né? Então, eu acho que um caminho, por exemplo, para resolver essa questão do bico, etc., é obviamente que os profissionais da segurança pública sejam bem remunerados, valorizados nas suas carreiras, tenham condições dignas de trabalho, etc., para que não seja necessário e que a segurança privada seja feita, obviamente, seguindo critérios, controles, né? Porque a gente viu não só o caso recente do Osho, né? É só um dos casos, né? Porque dias atrás foi o sobrinho do Eduardo, do facção, que também foi assassinado na porta do Osho. Então, enfim, o caso do Beto lá no Carrefour, vários casos do quanto que uma segurança privada também sem controle, ela exerce um processo repressivo e nesse cotidiano nosso, né? Então só quem é um jovem negro de periferia que entra num supermercado, que entra num shopping center, num espaço público, privado, sabe o quanto que essa segurança privada sem controle também produz muita violência no nosso cotidiano. Bom, queria trazer então aqui a Ju para a nossa conversa. Essa lei ajudaria a regulamentar a atuação dos PMs nesses casos em que eles estão fazendo os chamados bicos? Antes disso, Nara, eu queria fazer uma referência e talvez até uma pergunta, se eu puder aqui mudar um pouco o meu papel para o Juninho. Claro. Mas ele estava falando de um elemento muito importante sobre o aumento da letalidade, está ligada com o aumento da atividade policial. E aí eu trago um caso, porque, claro, a violência pública, ela é um problema, inclusive ela está listada ali como um dos principais problemas que afligem o cidadão comum. Então, obviamente, a gente não está aqui relativizando a necessidade de lidar politicamente, né, com a violência, principalmente a violência urbana. Agora, eu acho que está ficando cada vez mais provado, inclusive para o cidadão médio, de que conter a violência não significa, ou pelo contrário, aumento da atividade ostensiva, né, e letal das polícias militares.
talvez exista, né, um agravamento desse tipo de operação com a própria violência e como isso recai sobre o cidadão comum. Talvez esse discurso precise ser melhor trabalhado para situar, inclusive, a esquerda e os progressistas no lugar de quem tem soluções para a segurança pública. Não é porque questionam a atuação ostensiva da polícia que são negligentes com as situações de violência. E aí um exemplo é o estado da Bahia, que coleciona também muitas notícias que apontam a letalidade policial. E este estado da Bahia, que, portanto, cumpre com esse requisito, né, de manter a polícia na rua, atuando de forma letal e ostensiva, é também, contraditoriamente, o estado que das 10 cidades mais violentas do Brasil coleciona 6 delas. Então, acho que precisamos explorar um pouco isso, né? Tem relação, Juninho? Dá para dizer que a Bahia é um pouco um exemplo nesse sentido? Eu acho que sem dúvida. E mostra a contradição de que um governo do PT, né, da esquerda, que já está consolidado há tantos anos, né, o quanto que se a gente, essa aposta, né, numa política meramente ostensiva, né, de controle sobre territórios, né, isso só gera mais violência, né, ele de fato não combate a violência, né, ela cria um efeito de estado de exceção, né, de territórios que são marcados por uma ação ostensiva que gera mortalidade, encarceramento, né? Então, de fato, obviamente que a gente não deve ignorar a importância de ter a prerrogativa do uso da força por parte do Estado, né, digamos assim, dentro dessa estrutura de sociedade que a gente vive, mas a gente ideologicamente dá um grau de autonomia para esse trabalho público que está nos levando a uma consequência muito perigosa, porque é isso, além de você não ter um controle público, né, com corregedorias, com ouvidorias, com participação popular, conselhos, etc., que controle, mitigue, avalie, questione, investigue essas ações ostensivas, né, você ainda tem um tecido ideológico, né, e essa formação dessa força política, né, então não é só você ter uma ação do Estado, do governador, que autoriza essa ação, mas isso vai ganhando um tecido social, que vai se transformando em força política, né? Eu lembro de um episódio aqui do Crespo que discutiu sobre a tentativa de golpe, né? E eu acho que foi até a própria Ju que falou, né? Que os militares, né, se sentem tão autônomos que eles esqueceram de combinar com a burguesia o golpe de Estado, né? Então é isso, então eles se sentem tão autônomos, né, ideologicamente, como uma força social, que às vezes eles até esquecem que eles estão a serviço de uma elite, né, e se sentem uma própria elite, uma própria força. Então eu acho que nós estamos vivendo esse processo, né, e a milicialização, ela é um pouco isso, né, então essa autonomia, então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu não tenho tantos detalhes de outros estados. Por exemplo, a gente sabe, quem mora nas periferias, que além do trabalho formal, muitos policiais têm empresas de segurança e oferecem esse serviço, por exemplo, aos comércios locais, né? Um comerciante, para ele poder atuar num determinado bairro, se ele não fazer o acerto ali, ele vai ser perseguido, certo? Qualquer pessoa que morou na periferia de São Paulo sabe que a padaria, a farmácia, o mercado, o açougue paga o policial militar ali para controle dessa atividade. Exatamente, entendeu? Então o que é isso, né? O que é esse processo? O que é essa autonomia, né? Então, inclusive, o próprio Derrite, né? Quando eu fui convidado aqui, eu fui obrigado a ter que ouvir muitas horas desse cidadão para poder trazer alguns elementos, né? E um dos episódios que eu vi lá, ele fala, não só ele, outros como Nantes, né, outros caras que são influenciadores, que falam olha, o Nantes mesmo falou, olha, eu fui afastado da rota por conta da minha atividade ostensiva, né, ele fala isso abertamente, e aí ele foi e criou um CAC, ele criou lá um clube de tiro. Ele fala, a gente não dá mais gosto, olha o discurso dele, não dá mais gosto de ser policial,
porque a gente ganha mal. A única coisa que a gente tem de felicidade é de poder exercer livremente a nossa profissão. Nossa. Né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? O que significa, né? Isso? Então, veja, né? Então, para ele, ele não está interessado na grana, ele tem outras formas, a partir também da segurança, né? Claro. De se sustentar com muito mais do que o salário de um policial. Mas ideologicamente ele acha a profissão necessária para manter a ordem, né? Ou seja, um compromisso ideológico com aquela ação. Para né? quem nos escuta, não sei se a Ju que está no Rio de Janeiro talvez tenha essa informação, outros ouvintes fora de São Paulo, o Nantes é o Israel Nantes, Sargento Nantes, ganhou fama nas redes sociais. E foi candidato na última eleição. Se elegeu, né? Eu ia dar esse dado agora. Foi o 4º vereador mais votado de São Paulo, com 112 mil votos. Veja como esse discurso funciona, né, Juninho? Exatamente. Bom, nós vamos continuar falando sobre segurança pública aqui no podcast 3x4 daqui a pouquinho, mas eu tenho um convite para reforçar para você. Já está no ar o nosso podcast sobre a conjuntura internacional O Estrangeiro. E a gente convida você a conhecer essa análise internacionalista que é feita toda semana aqui na nossa família de podcasts. Toda quinta, às 10 da manhã, ao vivo no canal do YouTube do Brasil de Fato. Os jornalistas Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, da nossa equipe internacional aqui no BDF, trazem essa análise aprofundada sobre os principais temas internacionais do momento. Então não perca O Estrangeiro, o novo filhote da família de podcasts do Brasil de Fato. A gente quer muito que você conheça e acompanhe. Bora para esse segundo bloco então, Nara Lacerda. Vamos seguir com a nossa conversa sobre segurança pública. Agora vamos receber aqui o Leonardo Carvalho, pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olá, Leonardo, tudo bem? Bem-vindo ao 3x4. Olá, obrigado, é um prazer participar. Legal. Leonardo, eu queria começar conversando contigo sobre essa troca que nós tivemos ontem no comando da ouvidoria das polícias de São Paulo. O Claudinho Silva, ouvidor das polícias, ele saiu do cargo, assumiu Mauro Caseri, que era chefe de gabinete do Claudinho Silva. Eu queria uma opinião tua, especificamente, óbvio, também sobre a gestão do Claudinho, entender, só explicando para o nosso ouvinte aqui, Nara, o CONDEP, ele faz uma votação interna entre os seus conselheiros. Os 3 mais votados, essa lista tríplice, ela é encaminhada ao governador de São Paulo. O Claudinho, que é o atual ouvidor, foi o mais votado. Porém, o escolhido foi o Mauro Caseri, que foi o menos votado entre os 3. Então, eu queria começar contigo, Leonardo, uma análise tua dessa gestão. Por que você acha que o governador preteriu o Claudinho? E essa ameaça constante que existe sobre a ouvidoria, o DERIT quer acabar com a ouvidoria de São Paulo, criando um outro órgão interno muito mais próximo do gabinete dele. Em primeiro lugar, é importante a gente entender o papel da ouvidoria dentro dessa estrutura de segurança pública, a importância da ouvidoria como órgão, como canal de denúncia que a população tem e que a população usa, sobretudo nas questões de abuso policial, da força por parte da polícia, questões de letalidade. A ouvidoria tem sido muito atuante nesses casos, no acompanhamento das denúncias, na interlocução a população e polícia, né? Então, o Cláudio tem feito um trabalho aí muito embativo desse momento difícil, né, pelo qual São Paulo atravessa. Mas se eu pudesse deixar aqui um recado para o meu sucessor, que eu acho que eu nem preciso deixar para que ele se comporte dessa forma, eu diria que a ouvidoria precisa manter intacta a sua autonomia, a sua independência em relação ao secretário de Segurança Pública. Porque se isso não ocorrer, a ouvidoria vira tapete e ele vai pisotear sobre a ouvidoria. A gente tem visto aí nos últimos meses surgirem vários episódios de uso abusivo da força por parte da polícia, uso ilegítimo da força, e a ouvidoria vem atuando, acompanhando os familiares, fazendo também pressão, né, sobre os procedimentos de investigação. Então, o que a gente espera nessa mudança da coordenação da ouvidoria, da direção da ouvidoria, é que essa postura continue, né? A ouvidoria,
ele é um órgão fundamental para que a população possa oferecer as denúncias, sobretudo nas denúncias de uso abusivo da força por parte da polícia. Em muitos casos de letalidade, uso excessivo de força por agentes, a gente tem observado que os relatos policiais nas ocorrências frequentemente divergem das evidências. E aqui eu acho que cabe uma fala de cada um dos nossos convidados e também da nossa comentarista, a Ju Furno. Vou começar aqui pelo estúdio, né, Igor, falando com o Juninho. Rapidamente, Juninho, para dar tempo de todo mundo comentar. O que é que tem que ser feito para garantir maior transparência nesses casos? Porque, por exemplo, o relato que vem oficial da investigação diverge da população civil, que também foi testemunha, ou às vezes de uma imagem de câmera, e fica difícil fechar essa conta aí, né? Fica parecendo que tem alguém que está trazendo alguma inverdade. O que é que a gente precisa fazer para resolver isso? Eu acho que o uso das câmeras é um passo importante. Acredito que uma ouvidoria fortalecida, independente, também é um passo importante. E também tem o papel da justiça, né? O Ministério Público, né, também tem que cumprir o seu papel. E, obviamente, a própria secretaria ter como princípio, né, a transparência nos dados, nas ocorrências, no fornecimento e a pressão popular. Eu acho que são mecanismos fundamentais para que a gente possa mitigar esse cenário cruel que a gente está vivendo aqui no estado de São Paulo. Professor Leonardo, falando um pouquinho sobre esse tema com o senhor também, queria que o senhor trouxesse a sua visão a respeito dessas inconsistências, porque é preciso parar esse jeito, né, de se tratar as investigações, e o aparecimento dessas inconsistências não ajuda em nada o processo da gente encerrar a violência policial, né? Na verdade, o que a gente precisa é ter provas materiais, né, que sejam viáveis no processo de apuração dessas mortes, sobretudo aquelas decorrentes da intervenção policial. Então, o uso das câmeras proporciona essas provas materiais. A gente precisa ter uma estrutura de perícia, né, que colete dados, que faça análise para corroborar ou para desmentir os depoimentos dados. Eu queria trazer dois casos, onde a gente tem dois casos recentes, né, que foi a morte do menino Rian, de 4 anos, no São Bento, Morro de Santos, durante uma ação policial. Então, todo o procedimento de investigação, tudo mais, está se dando muito norteado pelo depoimento dos agentes envolvidos, dos policiais que participaram da ação. Então, faltam elementos materiais comprobatórios para a gente confrontar os depoimentos dados por esses policiais, né? Em contrapartida, a gente está vendo desenrolar da investigação da morte do estudante Marco Aurélio, estudante de medicina morto durante uma abordagem policial na Vila Mariana. O que aconteceu durante o desenrolar, né? Num primeiro momento, os policiais que participaram da ação que levaram à morte do Marco Aurélio alegaram que ele tentou tirar a arma de um dos policiais, que por isso foi necessário o uso da força letal, né? Essa versão cai por terra quando a gente vê as imagens das câmeras. Elas mostram que não teve nenhuma ação do Marco Aurélio nesse sentido, e que a morte do Marco Aurélio pelo policial se dá numa ação totalmente fora dos protocolos, né? Mas a gente só consegue ter esse panorama completo por conta das imagens, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa, na verdade, ter uma estrutura de produção de provas técnicas, materiais, que sejam condizentes com a atuação aqui do contexto de São Paulo, e a gente precisa ter uma estrutura de investigação, né? Uma polícia civil forte, estruturada, equipada, para que ela possa conduzir as investigações de maneira célere e completa, não somente se baseando nos depoimentos, que é o que a gente vê na maior parte dos casos de morte decorrente de intervenção policial. Eu queria chamar a atenção também para um outro ator, que é o Ministério Público, né? O Ministério Público tem a atribuição do controle externo da atividade policial. A gente está vendo, na verdade, aí uma onda de episódios de violência, né, de uso abusivo da força por parte da polícia, e o que a gente precisa é que o Ministério Público se posicione, investigando, apurando e responsabilizando os policiais que agiram fora dos protocolos. Sim. Então a gente tem toda uma estrutura de investigação, de controle externo da atividade policial,
que não pode ser permissivo a esse episódio de violência, né? A essa mudança de forma de atuação que a gente está vendo por parte da Polícia Militar. Ô Ju, queria falar contigo. Nós temos o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, policial militar da reserva, que é um PM afastado por excesso de letalidade. Ele está no centro das críticas desse momento sobre o recrudescimento da violência em São Paulo. O Tarcísio de Freitas fez uma opção que é mantê-lo no cargo, apesar das críticas. Vários cargos de chefia na PM passaram a ser ocupados também por coronéis que são originários da rota. Tem uma coisa que me pega nessa história, sabe, Ju, Juninho, Leonardo, que historicamente, São Paulo tem um histórico no comando da Secretaria de Segurança Pública de operadores do direito. Michel Temer, o Grella, o próprio Alexandre de Moraes. De repente nós temos um policial militar com 16 casos de assassinato em serviço sendo investigados. Ju, que recado chega para a corporação quando o seu comandante tem um histórico desse, Ju? É possível que a corporação haja de forma distinta? Não. Eu acho que é um pouco do que eu falei na primeira intervenção. A fala do Tarcísio, falando sobre direitos humanos, enfim, a quantidade de outras situações em que ele manifestou permissividade, inclusive elogiou e deu guarida, né, retaguarda política e ideológica às ações da PM, mas acho que talvez o elemento mais simbólico mesmo seja, né, quem está ocupando um cargo tão importante de coordenação, de criação de política pública, né, uma política de segurança, ser esse sujeito, né, vinculado ao partido de extrema-direita e que tem na sua bagagem, no seu histórico, inclusive um afastamento da rota, né, pelo exagero de mortes em trabalho. Acho que isso sinaliza uma permissão, né? Sinaliza assim, você está jogando, né, por um lado, um programa máximo, quer dizer, você está dizendo, me filio a esses valores, a essa trajetória e estou permitindo que a polícia haja conforme essa orientação, e eu vou dar sustentação política e ideológica aqui no comando do governo do Estado. Então, eu acho que assim, talvez a gente esteja assistindo cair de um certo véu que existia, porque mesmo os operadores do direito, né, como o Juninho trouxe, o debate sobre segurança pública, ele tem, no fundo, um debate econômico, um debate de modelo de sociedade e uma forma, através do uso, né, do monopólio, agora talvez nem seja mais um monopólio, mas o monopólio que o Estado tem sobre o uso da violência pública, que estava ali escondido num certo véu dos operadores técnicos, né? Agora você faz cair por terra esse véu e aí você desnuda os interesses, né, escalado, elevado numa potência ainda maior, que são os interesses da criminalização da pobreza, que são os interesses da manutenção do racismo, das suas bases materiais, e que são os interesses, no fim das contas, das elites econômicas que precisam, inclusive, para a manutenção do próprio equilíbrio do mercado. Florestan Fernandes falava muito sobre isso. Existe um certo equilíbrio do mercado de trabalho que vai demandar uma superpopulação relativa ociosa, ou seja, um contingente de pessoas desempregadas, cumprindo um papel importante, mas há uma população sobrante dos sobrantes, que eventualmente são mobilizados para entrar no mercado de trabalho. Esses têm como ação do Estado sobre eles o genocídio, a violência física. Então tem um elemento de controle populacional, de estabilidade e equilíbrio no mercado de trabalho. E para finalizar, existe também um outro debate econômico que é com relação ao papel do Estado. Claro, a desindustrialização do país vai levando fica nublado a relação capital-trabalho. Então, os trabalhadores não vão identificando mais nos seus patrões, que em grande medida são também trabalhadores como eles, o inimigo de classe, que passa a se deslocar para o Estado, que cobra muito imposto, que é um elefante branco. E, claro, não é desmedida essa análise, não é comum
perdeu consciência de classe, é porque, de fato, o Estado, por um lado, suga dos mais pobres no sistema tributário, e, por outro lado, devolve para ele, em termos de serviço, praticamente, unicamente, a letalidade policial. Então, tem debates de função de sociedade sobre ideologia da classe trabalhadora que não estão só capturadas pela extrema-direita nos seus instrumentos modernos, mas que são parte dos conflitos e contradições da base material da sociedade em que a polícia, o genocídio, o assassinato, especialmente da juventude e negra, tem elementos de controle fundamentais. Leonardo, eu queria trazê-lo um pouco para essa questão. A indicação de um secretário de Segurança Pública ser um policial militar, principalmente com o histórico que o DERIT tem, isso é inédito na história da pasta da secretaria? Aqui em São Paulo, de fato, o perfil do secretário escolhido pelo governador Tarcísio foge à tradição. Como já foi mencionado aqui, nomeado, os últimos secretários eram oriundos do sistema de justiça, e a gente teve um general do Exército, né, durante a gestão Dória. Então, a gente vê com bastante preocupação, na verdade, essa indicação, porque acaba pendendo para um lado numa balança onde a gente vê uma disputa histórica, não só em São Paulo, de narrativas, de espaço entre polícia militar e polícia civil, né? Historicamente, a gente vê uma certa disputa entre essas duas instituições, por mais que se tente, sobretudo no campo operacional, essa integração, essas operações em conjunto, ações em conjuntas, mas a gente vê no campo político uma disputa. Quando você coloca num cargo de gestão alguém de uma instituição ou de outra, né, seja polícia militar ou polícia civil, você está pendendo a balança para um lado ou para o outro. Isso é bastante preocupante em termos, sobretudo, de como se acontece a priorização das políticas públicas, né, de segurança, porque a formação do secretário é fundamental para que ele pense, para que ele atue, para que ele proponha. Então, quanto mais ampla, quanto mais diversa for a formação do gestor, maior o seu repertório para diálogo, né? Então, acho que tem esse ponto sobre o perfil do secretário, mas isso também não pode ser elemento que impeça a nomeação. A gente sabe que qualidades, enfim, características pessoais também contam, né? Nesse caso da nomeação do Guilherme DERIT, a gente vê claramente o reforço de um posicionamento político ideológico, como já foi mencionado aqui. Já foi mencionada a trajetória do próprio DERIT enquanto policial, o seu posicionamento enquanto ocupante da Casa Legislativa. Então a gente vai ver num perfil, como já foi dito. Isso tudo passa uma mensagem para a tropa, para o policial que está ali na atividade operacional cotidiana. Sem dúvida. E esse policial vai assimilar. Né? Quando o governador se posiciona sobre um ponto, ele está passando uma mensagem. Quando ele deixa de se posicionar sobre um episódio, ele também está passando uma mensagem. Se a gente lembrar, o único desses casos, né, o único que o governador não fez menção, tão logo aconteceu, foi a morte do menino Rian. Isso passa uma mensagem também, né? Claro. Um caso de letalidade que aconteceu em Santos, uma área conhecida pela questão da vulnerabilidade social, pela carência de políticas públicas. Então, assim, ele passa uma mensagem quando ele deixa de se manifestar. Sem dúvida. E, professor, por outro lado, a gente tem também estatísticas, né, de que policiais militares, não só aqui em São Paulo, no Brasil todo, enfrentam condições de trabalho muito precárias, rotinas muito exaustivas. A gente tem dados do anuário do Fórum de Segurança Pública revelando que 1 em cada 4 policiais militares do Brasil que tiraram a própria vida no último ano eram servidores aqui de São Paulo. É bem assustadora essa estatística, né? Isso pode ser integrado à discussão sobre a redução da letalidade policial e o uso excessivo das forças aí, professor? Sem dúvida, as condições de trabalho do policial, a saúde mental do policial tem que ser prioridades também, né? São critérios, são elementos fundamentais para a gente ter uma segurança pública que atue dentro dos parâmetros constitucionais. E eu queria só trazer também à tona também uma medida recente adotada pela Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo,
que foi, nos casos de ocorrência com o caso de letalidade, que é a letalidade policial, até então era de praxe o afastamento do policial envolvido nas atividades operacionais. Ele saía das ruas e ia para tarefas administrativas, enquanto se dava o procedimento apuratório, todas as investigações. E essa era também uma maneira de salvaguardar a saúde mental desse policial. O policial que passou por estresse, né, de uma ocorrência com morte, se ele agiu dentro dos protocolos, ele teve a sua vida ou a vida de terceiros exposta a risco, né? Então, assim, ele passou por um estresse, ele precisa de um acompanhamento psicológico, né? O que aconteceu recentemente? Por meio de uma medida interna da Secretaria, até então um pouco divulgada, você tira a autonomia do comandante local de afastar esse policial das atividades operacionais e colocá-lo em rotinas administrativas, e você passa essa atribuição exclusivamente ao subcomandante da Polícia Militar. Então, o comandante local ali do batalhão, ele já não tem mais essa autonomia. Ele precisa fazer uma comunicação, um pedido para o subcomandante, que vai analisar e vai acatar ou não o pedido de afastamento do policial. Então, o que você está fazendo com isso? Você está burocratizando, você está centralizando, e você está tirando a autonomia do comandante local. Enquanto isso, aquele policial que se envolveu num caso com letalidade, no dia seguinte ele está às ruas, enquanto não tem um retorno do subcomandante. Isso você passa uma mensagem também para toda a tropa, né? Além de estar colocando policiais que acabaram de passar por situações de estresse, novamente ele na atividade operacional cotidiana. Acho que isso passa uma mensagem também, né? Eu tenho uma questão assim que sempre me pega. É como a esquerda, às vezes, ela é acusada de não fazer um debate sobre a vida do policial enquanto trabalhador. As questões cotidianas, a exposição a uma rotina exausta, cansativa. Você acha que a esquerda falha nesse debate, mesmo fazer o debate, nesse debate sobre as condições de trabalho do policial? Sem dúvida, eu acho que a gente precisa avançar nesse debate, né? Eu acho que de alguma maneira a gente negligenciou o debate sobre a segurança pública, ficou muitas vezes restrito a um debate contingente, né, digamos assim. Então, quando tem um episódio execrável, a gente vai lá e se mobiliza e questiona. E eu acho que falta pensar um projeto, né, como num debate de projeto de sociedade, de modelo de desenvolvimento, de formação social, a gente inclui esse debate da segurança pública, né? E que passa pela valorização desses profissionais, pela formação, pelas condições de trabalho, né? Sem dúvida, né? A gente é necessário, se não é possível prescindir dessa estrutura das polícias, né? Digamos assim, eu acho que não está colocado nesse momento na sociedade o fim das polícias, digamos assim. Então é necessário a gente fazer um contrapeso a essa ideologia de ultradireita que é disseminado nesses espaços. Então é necessário disputar politicamente, ideologicamente e materialmente esse setor. Eu acho que não dá para a gente simplesmente negligenciar e colocar como se esse problema não fosse nosso, porque ao fazer isso, né, é mais ou menos o mesmo debate que a gente faz quando a gente fala das igrejas evangélicas, do debate com a população evangélica, né? Se você simplesmente finge que não existe ou se nega a dialogar ou estabelecer qualquer tipo de... Essas pessoas não vão deixar de existir e não há vácuo na política, né? Então aí é o prato cheio para a extrema-direita avançar
da forma que bem entende. Exato, e é triste porque o policial acaba sendo vítima dessa militarização e desse processo de treinamento e de transformar as periferias em campos de guerra. Exatamente. Ele acaba sendo vítima disso também, né, Nara? Exatamente. Sem dúvida. Bom, a gente está se encaminhando para o encerramento do nosso podcast hoje, mas a gente tem uma última pergunta, tanto para a nossa comentarista quanto para os nossos convidados, e é uma pergunta geral e acho que as respostas são difíceis, mas é necessário ouvir a avaliação de vocês. Vou começar com a Ju Furno. Ju, o que é que você acha que de política pública é essencial para a gente construir a segurança no estado de São Paulo e no resto do Brasil também de maneira eficiente e sem cair na violência desmedida que é o cenário que a gente está enxergando agora? Olha, se eu posso falar aqui, sem levar em consideração as dificuldades, a conjuntura, mas um programa máximo, eu acho que, e claro, não é só porque é um programa máximo que a gente tenha que se esvair do seu debate, mas eu acho que acabar com a polícia militar, com uma instituição militarizada, é um passo fundamental para repensar toda a estrutura da segurança pública. Eu acho que ter um maior controle social sobre essa força, né, com uma ouvidoria independente, mas com outras formas de controle social, também é um passo fundamental. Eu acho que a disputa curricular também sobre essas academias de polícia, sobre esse processo formativo, também cumpre um papel fundamental, porque às vezes a gente só aponta o dedo para o policial e não leva em consideração que ele é produto de uma disputa ideológica em boa medida trabalhada, né, dentro dos aparelhos privados de hegemonia, ou nesse caso públicos, que é a educação. Então, claro, problematizar, relativizar, ter discussões sobre racismo, sobre violência, sobre sociedade é fundamental, porque o policial ele é um produto das contradições e da influência dos valores da sociedade, só que com uma arma na mão, né? Só que potencializando a sua possibilidade de atuação sobre isso. Então, eu diria que esses elementos, né, o fim da instituição militar, o maior controle social, a elaboração de uma política de segurança que leve em consideração aspectos mais investigativos, né, também para potencializar as ações de inteligência, e uma disputa curricular para que esses espaços sejam mais oxigenados com debates sociais de política pública, principalmente da questão racial, que acho que hoje é uma questão em policial, mais uma vez, como o Igor disse, é vítima, porque em boa medida são homens empobrecidos negros, e é algoz, por outro lado, porque reproduz uma ideologia branca, capitalista e letal. Vamos ouvir o professor Leonardo Carvalho também sobre esse ponto. Professor, por favor. Acho que a gente precisa pensar em políticas de segurança pública que sejam técnicas e que sejam múltiplas, né? Quando a gente fala de segurança pública, quase que automaticamente a gente pensa em polícia, né? Sobretudo na polícia militar, que é aquela que está mais atuante nas ruas. Então a gente precisa, na verdade, ultrapassar essa definição, que ela já é limitada, né? Os estudos, todas as análises já mostram que ela é limitada. Segurança pública, ela é um conceito muito amplo, então você precisa de especialistas em física analisando uma parte de segurança pública, você precisa de operadores de direito, você precisa de gestores públicos pensando segurança pública. Então você precisa, na verdade, colocar numa mesa esses perfis diversos que têm a capacidade de trabalhar em conjunto, de forma integrada, de fato, para propor soluções que não sejam aquelas soluções mágicas, aquelas soluções que a gente brinca, né, aquelas soluções instantâneas. Isso não existe. Né? Isso, na verdade, é produto de marketing, não é política pública. Para a gente pensar em soluções, de fato, estruturais no campo de segurança pública, a gente precisa pensar de soluções que se sustentem a longo prazo. Para a gente pensar isso, de fato, a gente precisa de várias áreas de conhecimento pensando e atuando juntas. A gente precisa ultrapassar essa visão de que segurança pública é polícia. Segurança pública não é só polícia. E a própria polícia tem que entender isso, porque muitas vezes ela é demandada porque ela acaba se vendo sozinha nesse palco, né, como se fosse um monólogo, só eu estou atuando aqui. Então isso gera também essa situação de estresse, tudo isso que a gente vem acompanhando. Sem dúvida. Que eu acho que a gente precisa pensar
entender que segurança pública, na verdade, é muito mais do que polícia. Sem dúvida. Obrigada, Leonardo. E você, Juninho, como é que você vê essa questão? Queria fazer um exercício aqui entre nós, porque com esse debate do golpe, né, da tentativa de golpe, se falou de uma força dentro do exército que é os Kid Preto, né? Isso. E muita gente vem falando, pra que a gente precisa ter os Kids Pretos, né? Então, abre-se uma janela de debate na sociedade, inclusive de que algumas formas de organização nem fazem sentido existir, né? Então é uma janela, inclusive, para propor a extinção de uma estrutura como essa. Não faz sentido um país como o Brasil ter uma estrutura que, na verdade, é treinada para dar golpe, né? E aí a mesma pergunta a gente tem que fazer sobre essa estrutura de polícia. Qual é o sentido de você ter uma polícia que é atrelada ao exército e que tem como princípio o combate ao inimigo interno? Quem é esse inimigo interno? Esse debate nós precisamos fazer na sociedade. Então acho que, de um lado, né, como o professor Leonardo trouxe muito bem, tem um debate técnico, né, medidas, especialistas que podem trazer várias soluções, propostas importantes, mas eu acho também importante a gente fazer esse debate no conjunto da sociedade. Claro que a gente sabe que nós não temos a correlação de forças hoje para fazer esse debate de forma ampla, mas se a gente também se negar a fazê-lo, né, nunca a gente... Então acho que esses episódios que causam estranheza, comoção, que de alguma maneira mobilizam a sociedade, né, você forçar um governador que estava todo pomposo, né? Então o cara chega pomposo, um cara que serviu, né, no Haiti, né, que dialogando com a extrema-direita, projeto do Bolsonaro, um possível sucessor, etc. De repente acontece vários episódios consequentes que criam uma comoção social e o cara tem que inflexionar. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa ele ter que inflexionar, né? Então, por que não aproveitar esses momentos de inflexão para colocar esse debate na sociedade minimamente? Nós precisamos ter uma estrutura de combate ao inimigo interno, um inimigo, e quem é esse inimigo interno, né? Então, pensar um processo de controle, né, de pensar a segurança pública de forma mais ampla, como bem colocou o professor Leonardo, né, para além da polícia, passa por isso também, né? Pensar em mecanismos de controle, de participação social, passa por uma polícia civil, por uma polícia que se vê como servidora pública e como qualquer outro servidor passa por um controle público no seu exercício, né? E passa por um debate com o conjunto da sociedade. Então acho que momentos como esse, episódios como esse, como a gente está fazendo, devem servir não só para lidar com o contingente, com aquilo que está acontecendo no dia a dia, mas também para a gente nos propor a pensar além, né, como superar essa conjuntura de forma mais alargada. O Juninho estava falando desse inimigo interno e acho que pra gente 90% dos mortos por policiais em 2023 eram negros, Juninho. Em alguns estados como Amazonas, 94%, de acordo com o levantamento da rede de observatórios de segurança. Dá para entender um pouco quem é esse inimigo interno da polícia, né? Exatamente. Preciso rever realmente e perguntar para a nossa população se é esse tipo de segurança que a população considera que o Brasil deve ter. E essa pergunta deve ser feita de maneira diversa, assim como a nossa população. Então não é só para o cidadão paulistano ou paulista, né? A gente precisa realmente estender esse debate. Como sempre, no final do nosso programa, a gente convida os nossos convidados e os nossos comentaristas e a nossa comentarista a trazerem dicas, recomendações artístico-culturais para você que está nos ouvindo. Então hoje a gente vai começar pela Ju Furno. Ju, qual é a recomendação que você traz hoje para os ouvintes e para as ouvintes do podcast 3x4? Olha, um livro que eu estou terminando agora e eu estou muito encantada. Não é sobre violência policial, então não vai dialogar com o tema, mas tem muito sobre racismo. O livro chama A Mais Recôndita História dos Homens. É de um senegalês, eu não vou conseguir pronunciar o nome porque é muito difícil, e ele está narrando sucintamente a história do fascínio dele por um autor que existiu ali no Entre Guerras, na França, que escreveu um livro sensacional que nunca teve continuidade. Esse autor foi acusado de plágio e foi muito... a sociedade ficou muito
porque é negro africano e por isso provavelmente não teria escrito aquela obra. E a partir disso se desdobra uma narrativa impressionante, é incrível. O autor é jovem, é um jovem negro, africano, que eu acho que traz muitos elementos para a gente refletir, inclusive sobre a literatura. Obrigada, Ju. A editora é a Fósforo Editora, a gente coloca no mecanismo de busca aqui da internet, você acha rapidinho, a mais recôndita memória dos homens. Vamos então com o Juninho, depois a gente passa para o Leonardo. Qual é a recomendação que você trouxe para a gente? Eu trouxe 2 recomendações, uma que inclusive serviu muito de base aqui da minha participação, do colega, parceiro Almir Felitti, que é a História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, que é um livro editado pela Autonomia Literária, então super recomendo. Muito importante o trabalho que o Almir fez, historiográfico aqui, contando um pouco essa história da formação das polícias no Brasil. E uma outra da casa aqui, né, como o Igor falou no início aqui, eu sou multifacetado, entre outras coisas eu sou editor, né, tenho uma editora independente, que é a Dandara Editora. Então eu queria deixar uma dica aqui do nosso último, um dos nossos últimos lançamentos. Perfeito. Que é o Política de Identidade, né? Gênero, raça, classe, sexualidade e a formação do movimento de mulheres negras no Brasil. Então o livro é sempre um ótimo presente, né? De Natal, de fim de ano, verdade. De amigo secreto. Gostamos, né, Juninho? Então vai lá, visita nosso site dandaraeditora.com.br. Obrigado. Importantíssima prestação de serviço. Visitem o site. A História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, é da editora Vorney Almeida de Souza. E a gente vai agora conversar então com o Leonardo Carvalho. O que você trouxe pra gente, Leonardo? Então, a minha recomendação também é um livro chamado A Fé e o Fuzil, do jornalista Bruno Paes Manso. Um livro que ajuda bastante a gente a entender como é que tem ocorrido esse fenômeno, né, dessa ideologia, essa questão do crescimento das igrejas neopentecostais e como isso se relaciona, sobretudo, com a postura de segurança pública e a percepção da população sobre o tema. A Fé e o Fuzil é figurinha carimbada nas nossas recomendações, então você que está nos ouvindo sabe que é mais do que recomendação, porque já apareceu bastante, é porque é bom, é uma obra essencial. A editora Todavia, vale a pena conferir. A Fé e o Fuzil. Obrigada demais pela recomendação, Leonardo. Bom, a gente vai seguindo então para o encerramento do nosso podcast 3x4. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados. Vou começar agradecendo o Leonardo, que está remotamente com a gente, mas esteve aqui, conversou conosco, trouxe diversos posicionamentos muito importantes para a gente entender. Leonardo Carvalho, pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, obrigada pela presença. A gente que agradece, estamos à disposição. Nosso querido Juninho também, obrigada demais por ter estado conosco mais uma vez aqui no Brasil de Fato. Valeu demais pela tua sensibilidade, viu, Juninho? Obrigadão. Uma alegria estar aqui, só me chamar que eu tô aqui, facinho. É isso, Ju Furno, a gente volta, né, ano que vem. Obrigada demais, viu, Ju, por estar mais uma vez conosco. Nossa excelente comentarista se juntou ao time esse ano. É muito orgulho que a gente sente de ter você aqui, viu, querida? Obrigada, gente. Vou ficar com saudade. Espero todos e todas em 2025. A gente também vai ficar com muita saudade. A gente chega ao fim desse episódio do 3x4, o último de 2024. Vamos fazer uma pausa, mas voltamos em breve com muita novidade, sem abrir mão das análises aprofundadas dos nossos comentaristas e das nossas comentaristas. E, é claro, convidados e convidadas especiais. Em 2025, o 3x4 vai passar a ser transmitido ao vivo pelo YouTube, sem deixar de estar disponível nas principais plataformas de streaming, enquanto essa nova fase não chega. Acompanha a nossa cobertura no brasildefato.com.br e manda o seu recado pelas nossas redes sociais, inclusive pelo Spotify, dá para deixar seu comentarinho lá. É isso, né, Igor? Vamos embora. Bora, Nara Lacerda. Boas festas para todos que nos escutam. Em 2025 estamos de volta. Estamos de volta com muito mais. Até lá.
O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio, direção de imagem Vitor Shimomura. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani. Na operação da nossa sala de controle, conhecida também como Switcher, Guilherme Dias. Edição e sonorização Lua Gattinone. Identidade visual Rafael Canoba, Samuel Lovato e Beatriz Zupo. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Boas festas para todo mundo. A gente volta no ano que vem com mais 3x4 e até lá.